Olá, estamos aqui com mais uma gravação do LivroCast, chegando também ao dia do lançamento. Então hoje nós vamos conversar com Claudemir Martins, um homem simples, divertido, irmão de 17 pessoas, dá quase 2 times de futebol, um cara que semeou e tem colhido frutos maravilhosos com seu carisma e sua vontade de crescer. Claudemir é muito bem-vindo aqui ao LivroCast. Ele é sócio fundador da Alure Investimentos. Vai contar pra gente hoje como foi sua trajetória e como ele lida com todos esses desafios e vai te surpreender, eu tenho certeza. Ao meu lado, Alex Conexões, meu parceiro no projeto LivroCast. Estamos aí na reta final, muito felizes, muito ansiosos por pegar o nosso bebezinho no colo, que é o LivroCast, inclusive para mostrar para vocês. Claudemir, seja muito bem-vindo. Um bate-papo descontraído para a gente rir, se emocionar. Obrigado, Marcela. Obrigado, Alex. Nada. Pelo, ter forçado, né? Pra gente conseguir estar aqui, fazer isso acontecer. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, uma honra. Muito obrigado. Pode ter certeza que nós já tivemos 2 times de futebol, tá? Eu vou querer saber tudo sobre isso. Já tivemos. E depois da apresentação da Marcela, um pouco da fala do Claudemir, vamos para a primeira pergunta aqui no LivroCast. Claudemir, me fala sobre a sua infância. Vamos começar assim. Minha infância foi bem difícil, né, Alex? Meu pai teve 4 filhos com a primeira esposa. A esposa faleceu, ele casou com a minha mãe e teve mais 14. Uau. Imagina. 14, 18. São 18, amigo. E aí o que acontece? A minha mãe, quando ela assumiu 3 filhos do meu pai, um era falecido até, ela tinha apenas 18 anos, né? Uau. E o meu pai já 33, ele era 15 anos mais velho que ela. E imagina uma mulher de 18 anos hoje, Sim. assumir 3 filhos, o mais velho já tinha 12. Então, assim, foi uma batalha, né? Então, assim, a infância... na verdade, quando eu nasci, eu já tinha irmão casado. Porque era muita gente. Então, Você é tio-avô? Eu sou tio-avô. Tio-avô. É até engraçado que quando eu nasci, eu tenho um sobrinho mais velho que eu. Imagina meu sobrinho falando, eu vou visitar meu tio que nasceu. É diferente, né? Eu também tenho. Meu pai me teve mais velho, já bem mais velho, e eu sou tia-avó também. E provavelmente vamos ser tios tataravós. Com certeza, minha mãe já é tataravó, É né? muito engraçado. Hoje é quase impossível acontecer isso, né? E é bem diferente caso Entende, aconteça. a Cláudia Raia não tá aí grávida com quase 60 anos? Não, eu tô falando da quantidade, né? Não, quantidade. Quantidade é difícil. Eu fico E- pensando em 18 mensalidades da Maple Bear. Nossa. Meu Deus do céu! É E aí era muita gente. Então, assim, foi uma infância bem difícil. Por quê? Primeiro que... quando meus pais resolveram vir para São Paulo, que entra a minha fase ali, eu vim com 1 ano de idade para São Paulo. Mas nasceu em Eu nasci no Paraná, em Cambará. Cambará. Cambará, é norte do Paraná, ali quase Ourinho, São Paulo, ali na divisa, né? E aí eu vim para São Paulo com 1 ano de idade. E meu pai fala, segundo eles relatam, eles puxaram a porta da casa e saíram. Nossa. Com a roupa que tinha no corpo. Minha mãe lembra que ela fala que deixou uma panela no fogo. Com a cara e coragem. Com a cara e a coragem. Vieram para São Paulo porque já tinha um irmão mais velho aqui, já Sim. trabalhando em São Paulo. Falou, pai, mãe, vem para cá que aqui, sei lá, vocês conseguem trabalho e conseguem viver melhor do que aí. Aí eles foram embora. De carro. Um monte de carro, Marcelo. Era Nunca trem, vi. era sei lá o quê. Que Sei eles lá iam o quê. naquela, acho que era trem na época. E vieram todo mundo para São Paulo. Né? Então a gente morava todo esse monte de gente, exceto os que já eram casados, né? Que acho que já tinha uns 2, 3 que eram casados, tudo numa mesma casa, né? Então era muito difícil. Então a infância foi muito conturbada porque a gente dormia num colchão no chão, né? Eu falei um pouco ali no livro, a gente dormia num colchão no chão e era chão de terra. Eu via rato passar correndo assim do lado. Era muito difícil. Tinha uma vizinha que foi muito legal, há pouco tempo eu encontrei com ela e ela teve Covid, ficou muito mal e aí a gente torceu para ela ficar bem, ela se recuperou, que foi a vizinha que mais levava comida e roupa pra gente. Nossa. Qual que era a regra da casa? Era até engraçado, né, Marcela? Depois aí, já com 14, 15 anos, meus amigos falavam assim, ó, você tem que ir embora cedo pra casa, que você tem que pegar a fila do banho. O pessoal brincava, porque era muita gente. O meu irmão, depois de uns 2 mais velho que eu, o apelido dele na escola era 16. Ô, 16. Nossa. O apelido dele era 16. Sua mãe era uma heroína, né? Ela é, né? Ela Ela é brava? Ela é brava.
ela põe ordem na casa até hoje. Olha. Você não tem noção, Marcelo. Vocês são adultos hoje, mas vocês Todos têm adultos, aquele... muito sobrinho, muita gente. Ela é tataravó, então assim, a gente tem muito respeito por ela. Então, sabe onde que acontece as bagunças? Em velório, né? Quando se encontra todo mundo. Aí começa aquele burburinho. Ela chega... Todos vivos? Cada um pro Todos lado. os irmãos estão vivos? Eu tenho um irmão mais velho por parte do pai que faleceu. Eu tenho um irmão, o primeiro filho da minha mãe faleceu também, mas o restante nós somos em 15 vivos. Algum dia deu um branco no nome de um? Não dá branco, e engraçado que minha mãe lembra o nome de todo mundo e sabe o aniversário de todo mundo. Olha só. Eu tenho um irmão, né? 4 anos mais novo. E a gente às vezes brigava por causa de roupa, né? Ele é um pouquinho mais alto que eu, né? Se bem que menor que eu. Quase impossível. Menor que eu, quase impossível. Como que era esse lance, por exemplo, de roupas? Você brigava? Como que é? É assim, sumiam umas roupas, né? Aquela que você queria pôr no final de semana, cadê? Já usaram na semana. Esquece, não tinha isso em casa, né? E minha mãe, ela sempre foi muito prática, porque ela tinha muita gente. Quantas vezes eu fui com aquelas camisas que a gola era redonda pra escola? Que eu não sabia que era de mulher. Unissex. Minha Nossa. mãe... Claudemir, agora fora brincadeira, qual que é a palavra que define essa época? Resiliência? Resiliência, foi dificuldade, assim, porque assim, Mas qual que foi vamos dizer, o pilar que você tirou disso daí? Resiliência. Resiliência. Resiliência foi o maior, porque assim, imagina só que a gente... Opa, chegou, não, aqui a gente faz Olha ao a vivo. caneca Chegou do Claudemir aqui. chegando aqui ao vivo. Chegou Estamos aqui. ao vivo, hein, pessoal? Aí sim, hein? Até porque nós somos seres humanos falhos, mas o importante é que tá aqui, chegou o nosso mimo do livro Cast pra ti. Parabéns. Obrigado, gente. Aí, Que lindo, caricatura com o teu nome, Olha pra você que lembrar graça. dessa participação. Claro que tem um livro também. Isso aqui eu já não ia esquecer jamais, imagina agora, né? Chegou. Então, aí foi muita resiliência mesmo, porque assim, para você ter uma ideia, a gente comprava em venda, né, com cadernetinha. Então, acabava o mês, você tinha que ir lá pagar aquela e começar a anotar de novo. Quando tem um problema, um leão ali com a boca assim de problema dentro da Lure, dentro do teu negócio, tu lembra desses momentos? Eu lembro e às vezes tá aqui dentro, né, assim, às vezes as pessoas vêm me trazer aqueles problemas enormes na cabeça deles e eu falo... E aí eu trago uma solução simples. A Elaine Somenzari trabalhava comigo, ela falava assim, caramba, Clau, pra mim, na minha cabeça o mundo estava acabando e você falou assim, ó, faz isso, e resolveu. Mas a minha percepção, sabe, Marcela, foi tantas dificuldades que a gente teve que ultrapassar e desviar e dar um jeito que, assim, é muito raro eu enxergar um problema como um problema. É uma situação. É muito difícil. Eu não me lembro quando... Tava caindo o mundo, o pessoal chegou pra mim e falou, não, mas não é nada disso, pessoal, vocês estão fazendo tempestade de copo de... E as pessoas brigam comigo, porque na cabeça deles não é tempestade de copo de água. Na cabeça deles é realmente uma tempestade, mas pra mim não, pra mim é assim, vocês estão fazendo barulho por nada. Pessoal, já passei por tantas coisas, vocês estão vendo o que aqui? Exato, e aí as pessoas... Mas a eu não percepção sinto, deles assim, é te outra. ouvindo uma vitimização. Imagina. Tipo, não tive sorte. Não, pelo contrário, aconteceu. Eu tive que fazer acontecer, né, Má? Porque assim, imagina só, com 12 anos de idade, eu queria ver o circo que era atrás da minha casa, eu não tinha dinheiro para ir. O meu pai, ele nunca achou... Eu via as outras crianças com lá caixa de lápis de 12 cores, 16, 20. A minha era um para mim, um para minha irmã, cada um de uma cor. O nosso desenho tinha 3 cores, porque a gente trocava os lápis. Nossa, tá vendo? E eu lembro, puxa, isso marcou bastante, o que eu vou trazer aqui marcou mesmo. Eu lembro uma menina que ela lustrava maçã desde as 7 da manhã na aula, para comer às 9. Aquela maçã brilhando. Pô, pra gente isso daí era luxo, né? O que era uma maçã, né? Você falou dos 12 anos ali do circo. Ali foi o primeiro momento que você começou a ganhar dinheiro? Foi. Na verdade, eu fui trabalhar no circo vendendo aqueles guarda-chuvinha de chocolate, que você ficava com os guarda-chuvinhas enfiados no isopor. Nossa, aquilo era Isso é doce antigo, hein? pra caramba. Isso é antigo, né, Marcelo? Mas tem ainda pra vender. Tem. Eu adoro aquilo. Mas era o jeito de eu não tinha como doce. ver, eu tinha leão no circo, tinha palhaço, tinha o pessoal que ia, então era uma forma que eu conseguia entrar. Então eu trabalhava pro circo. Com 12 anos eu fazia isso. Era longe ou perto da tua casa? Não, era na rua, era no terreno atrás da minha casa. Então eu Aqueles peguei circos amizade. itinerantes que Isso, vinham. Aí eu peguei amizade com o pessoal do circo e trabalhava com eles. Com 12 anos, quando o circo foi embora, eu fui vender saco de lixo na rua. Rapaz. E o circo não pediu uma comissãozinha tua, não? O circo, coitado, os caras só davam pescoço de frango pro leão. O leão tava quase morrendo de fome. Eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar isso, né?
na minha história, não tá no meu capítulo, né? Mas quem sabe no meu livro. Eu vendi saco de lixo também, sabe? Mesmo? Como é vender saco de lixo? Mas era assim, tinha uma Kombi, um cara tinha uma Kombi, ele enchia de moleque da nossa idade, colocava uma prancheta com um saco de lixo dobrado e a gente ia fazer pedido. Então eu batia na porta da casa das pessoas. Vendia fardo? Não vendia, aí ela vinha, colocava a mão ali no saquinho, via se era bom, então ela fazia um pedido e no final de semana ele enchia a Kombi e ia entregar. O que ele entregava, ele falava, ó, eu entreguei, essa mulher não estava, essa estava, e nos pagava a comissão sobre as vendas. Aí já tinha mais de 12 anos. Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Aí nós descobrimos onde ele comprava saco de lixo. O moleque é fogo, né? Falei, pô, por que a gente tá indo com ele, né? Descobri a fábrica que ele comprava saco de lixo, começamos a comprar e fazer igual. Olha. E aí sim a gente começou... Pra você ter uma ideia, meu pai conseguiu comprar a primeira casa dele depois que ele se aposentou. Porque ele trabalhava em metalúrgica, ele trabalhava em restaurante, era CLT. E cargo dele, tadinho, era auxiliar. Você se lembra com qual idade você decidiu se você ia ser empreendedor ou se você ia seguir CLT? Então, na verdade, ser empreendedor eu tive que ser, né? Desde cedo. Então, com 12 anos, eu falo ali em um dos capítulos ali que foi o seguinte... A calça jeans que eu usava já tinha sido dos meus irmãos mais velhos. Então, passou pelo mais velho, pelo Roupa nova não era uma opção? Não, chegava aqui pra mim cheio de pensa. É pensa que chama? Aquelas marquinhas pra ir deixando a calça apertada? É pinça, né? Pinça. Eu acho que é pinça. A minha calça parecia aquela saia de preguinha. De tanta pinça que tinha. E era assim que a gente tinha que fazer. Porque aí, com 13 anos, eu trabalhando na rua, comecei a vender bastante saco de lixo. Aí e o que você comprava, assim? Cara, naquela época, Marcela... Você lembra, assim, de estar com um dinheirinho de 2, 3 reais, 5 reais e comprar com aquilo? Não tinha, porque naquela época a gente chegava com um envelope, com tudo que a gente recebia e entregava na mão do pai. Depois o pai que te comprava, não tinha isso, né? Então a gente trabalhava, entregava na mão dele. E à medida que você ia precisando durante o mês. Mas brincava? Era uma criança que brincava na rua? Não, nossa, mãe do céu. Terrível? Eu com 14... Você tem, cara. Não, se eu te mostrar a sola do meu pé, a quantidade de cicatriz que tem é absurdo. Eu tenho cicatriz aqui na mão. O que eles brincam no interior de São Paulo? Bets? Era bets, era aquele negócio de pular... Peão. Manda mula, pinhão. Bolinha de gude. Estilingue e pipa, né? Carrinho de rolemã, carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã, eu perdia todas as unhas no carrinho de rolemã. E as irmãs também eram parceiras, assim? As minhas irmãs também. As minhas irmãs brincavam com a gente igual de homem, né? Então a gente brincava tudo igual, de carrinho de rolemã, de bola, tudo junto. E eu lembro que uma vez nós tínhamos uns 10, 15 carrinhos de rolemã. Nós desmontamos o 15 e fizemos um comprido. Ai, não, eu também não posso deixar de falar isso. Eu fiz um carrinho de rolemã que eu alugava as descidas, tipo, R$1 cada criança, 50 centavos, às vezes de graça. E aí eu ganhava dinheiro, você acredita? Eu fiz o meu primeiro carrinho de rolemã com 13 anos de idade. Olha só, que show. Eu não posso deixar de falar isso. Não, com 12 começou ali no circo, vendendo guarda-chuva de chocolate, foi pro saco de lixo. Aí o teu pai identificou o fornecedor e meio que tinha um segundo negócio. Era CLT, mas tinha esse negócio. Aí ele já tinha se aposentado. Com 65 anos, ele não tinha casa própria, a gente morava de aluguel ainda, porque tudo que ele fazia era para comprar comida, mas você não tem noção, o saco de arroz da minha casa era de 60 quilos de estopa. Não era igual hoje o saquinho de 5 quilos, né? Então era tem uns que vem num saquinho furadinho que você coloca na água e não precisa nem afogar. Então a gente comprava isso. O que meu pai comprava poxa, não tinha uma sobremesa. Aquela bala soft que quase matou um monte de gente, né? Aquela queda de vidro desse tamanho. O pessoal engasgava. Isso aí. E aí o que aconteceu? A gente... Aí, com 12, 15 anos, aí meu pai se aposentou e ele começou a ganhar mais dinheiro vendendo saco de lixo do que toda a vida dele trabalhando CLT. E aí ficou muito claro que você ser empreendedor, você trabalha muito mais. E minha mãe falava assim... Você teve essa sacada? E minha mãe falava assim pra ele, poxa, por que você não compra, enche isso aqui tudo de saco de lixo? Na época a inflação era 60%, 70%. E ele não, o meu pai, ele não confiava nem em banco, o dinheiro dele ficava no bolso do paletó. Todo o dinheiro dele, ele colocava no bolso. Essa casa que ele comprou foi com dinheiro de baixo do colchão? Depois que ele começou a trabalhar com saco de lixo, a gente comprou o terreno e construiu, né? Mas ele guardava o dinheiro aonde? Ele guardava no bolso do paletó. O meu pai era daquele cara antigo que ele dobrava a calça e colocava embaixo do travesseiro. Ele dormia com a cabeça em cima do dinheiro.
E o meu pai, era para ele ser muito bem de vida. O meu pai sempre foi muito sério, aquela história do fio de bigode, né? Você falou, você tem que Por que teu cumprir. pai não admitia que você Não, fizesse? se você mudasse de opinião, mudasse de palavra para ele, era o fim do mundo. E aí ele tinha dinheiro para comprar uma fazenda, que ele juntou, tinha uma grana, e o cara aumentou um pouquinho o preço. E ele, né, machão, aquela história antigamente, pô, não, você não é homem, você aumentou o preço. Olha. Aí meu tio chegou para ele e falou, Isidoro, você não vai comprar fazenda? Não, não vou, ele aumentou o preço, ele não é homem. Aí, então empresta o dinheiro para mim que eu compro e depois te pago. Os meus primos são tudo ricos hoje. Putz. Olha aí, ó. Aí qual que é a lição disso? Flexibilidade, né? Imprevistos acontecem o tempo Exato. todo. Se você não identificar rápido que mudou o cenário, tomar atitude... É você- isso. Emprestou o dinheiro pro meu tio comprou a fazenda e nunca mais pagou Você ele. lembra, nessa época, de entender o que estava acontecendo e te trazer uma inquietação de como resolver, Não. de querer participar? Nessa época não, ainda porque não, né? nessa época não, porque ainda era meus irmãos mais velhos, eu vim depois, né? Essa época da fazenda eles que contam. Agora, quando chegou em São Paulo, aí sim, eu fui o diferente da família, porque todos eles trabalhavam, CLT, aquela coisa toda, e eu muito cedo, eu comecei a trabalhar ajudando minhas irmãs. Naquela época, Marcela, a gente não pagava as coisas na internet. Você fazia um Sim. financiamento, você ia lá na financeira pagar o boleto. Né? Então eu fazia isso para elas, elas precisavam trabalhar. Eu com 12 anos eu ia para a Praça da Sé, o centro de São Paulo, pagar a Nossa. conta delas. Então isso me desenvolveu, diferente dos outros, né? E aí com 12 anos eu comecei a trabalhar na rua, aquela coisa tal, comecei a ganhar meu dinheirinho e tal. E eu andando de ônibus um dia, eu olhei no jornal, o cara lendo o jornal do lado, tinha uma vaga de office boy numa financeira. Quantos E eu anos? Eu tinha 12. Ainda 12 anos. É, Esses eu 12 tinha- anos duraram não, bastante. Não, eu já tinha 14, porque 14. 14 foi o primeiro emprego formal. De 12 a 14 eu trabalhei na rua. Aí com 14 anos eu falei, poxa, eu vou lá, estiquei o olho, eu vi o endereço, fui lá na financeira, arrumei emprego. Primeiro emprego formal. Destemido. Assim. Sozinho. Meu pai nem sabia onde que eu andava, porque como eu era muito independente, e eles não tinha tinham... celular. Tipo, pai, tô indo ali. Não tinha celular e eles não tinham como cuidar de muita gente. Sim. Então, se minha mãe fala que não me viu crescer. Porque ela não me acompanhou, ela não sabe o que aconteceu comigo. Sim. Né? E aí eu fui lá no centro de São Paulo, arrumei esse primeiro emprego. Com 3 meses foi mandado embora um cara, eu fui promovido para auxiliar de contabilidade, sem saber nem o que era contabilidade. Você estudava? Vocês Estudava, estudavam? Todos estudava. estudavam? Todos estudavam. Aí arrumei emprego de auxiliar de contabilidade, só que o pessoal ia embora às 18 e eu não conseguia dar conta. Porque eu não sabia nem por que eu estava fazendo aquilo. Eu ficava até 11 da noite no centro de São Paulo, sozinho, para poder no outro dia fazer o trabalho daquele dia. Então eu ficava até 11, meia-noite trabalhando e vinha embora. Você tinha um mentor naquela época? Nada, só eu. Eu e Deus. Minha Porque mãe, era- ninguém. Era ninguém um me- instinto que dizia Era- assim, ó, fica aqui e faz que aqui é uma oportunidade. Era isso, não tinha o que fazer. Aí eu, fazendo um trabalho ali para aquela empresa, fui fazer um trabalho no Morumbi, acabei arrumando emprego em banco, que foi o primeiro banco que eu trabalhei. Que foi- Primeiro emprego CLT. Meu primeiro- Ah, não, aquele já primeiro não ali era. já não era, né? Já Ele já não tinha. era. Com 14 anos, na época, já era CLT. Já era CLT, na época podia, né? Hoje você Podia, vê os cavalão sim. aí com 2 metros de altura e não pode trabalhar com 18, É, né? muito mimimi. É, não dá. Aí eu arrumei emprego no Banco Francês Brasileiro. Aí ali, poxa, já tinha ticket de restaurante, tinha talão de cheque, aquela na coisa, época do né? tique, lembro. Aí começou a melhorar a vida, né, Mai? E eu gostava muito de andar bem vestido. Quando é que você saiu da casa dos teus pais? Faz pouco tempo. Não, na verdade, depois ainda eu fiquei muito tempo, porque eu casei com 33. Mesmo meus irmãos casavam, meu irmão que casou com 16, 17, eu não. Você acha que eles se casavam já pra sair logo? Ou... Também, porque assim, com 18 anos, meu irmão ia casar o mês que vem, faltando um mês para casar, ele deu um envelope do salário dele inteiro pro meu pai, para poder pagar as contas da casa, senão não tinha como. Sim. Teve algum momento que você ficou desempregado e ficou meio assim perdido? Então, o que aconteceu? Eu nunca fiquei desempregado, porque assim, olha que engraçado isso. Eu comecei a trabalhar no Banco Francês Brasileiro, que era um puta banco legal, puta diferenciado na época, e, puxa, consegui entrar na faculdade, o banco pagando 50% para mim, da minha faculdade. Que show. E foi muito legal, porque eu sempre, depois dessa época, eu passei a andar bem arrumado. Onde o pessoal andava, aquelas camisetas de bancário, manga curta, eu já andava com camisa de terno mesmo, né? E foi muito legal. Você é um homem vaidoso? Eu sou. Quando chegou na faculdade, os primeiros dias de aula, eu chegava com o envelope do Banco Francês e Brasileiro na mão, né? E beleza, todo dia, o envelope do banco, aquela coisa toda. E um dia o meu gerente chegou para mim e falou, Claudemir,
tem uma vaga na área de comércio exterior e pediram para você ir lá fazer uma entrevista. Eu falei, nossa, mas por quê? Porque gostaram da sua postura, você anda bem arrumado, não sei o que lá, acho que e você faz comércio exterior. Eu falei, faço. Ele falou, então vai lá. Cheguei lá, olha que coincidência. Não é coincidência, né? Foi, na verdade, a pessoa já sabia que era eu não sabia que era ela. Cheguei nessa área para fazer uma entrevista, para mudar para a área de comércio exterior. A chefe da área estudava na minha sala na faculdade. Já via você com a pastinha. Ela me via com a pastinha, só que ela não quis falar nada para não ser tendencioso, para não acontecer ali de eu Não tem achar... aquela música do Capitão Inicial que fala, o que você faz quando ninguém tá te vendo, né? Então, foi muito legal. Sempre alguém tá observando, né? Aí eu cheguei lá na área de comércio exterior, quem que era eu? Os caras tudo formados em Harvard, os caras formados em não sei aonde, um monte de faculdade. Eu lembro que quando contratavam uma pessoa nova no banco, eles passavam o currículo da pessoa. E só o meu, que era a Universidade de São Judas, que é uma boa faculdade, mas não era Harvard, não era lá fora, né? E o que aconteceu? Eu fui trabalhar com ela na área de comércio exterior, mas foi bem dura, ela foi muito dura comigo, porque ela não queria, ela não podia, né? Sim. Você considera ela como uma pessoa que foi tua mentora, que ajudou? Foi, porque o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com ela na área de comércio exterior, ela foi embora do banco, ela foi para outro banco. Aí eu fui para outro banco também, mudei. Passou um ano, ela me liga, quer trabalhar comigo de novo? Aí eu fui trabalhar com ela em outro banco, para ganhar o dobro. Aí, 2, 3 vezes trabalhando com ela, ela pediu demissão e foi para outro banco. E eu fiquei sozinho naquele banco que eu tinha acabado de chegar. Me deu mais 2 anos, ela me ligou. Você quer trabalhar comigo de novo? Caramba! Ela sempre me levava para trabalhar com ela desde o primeiro dia, para eu ganhar sempre o dobro. E aí eu consegui trabalhar num banco que era um banco holandês, que era muito cobiçado na época. Um cargo lá em cima, salário lá em cima. Eu lembro que quando eu fui fazer entrevista nesse banco, o diretor de RH chegou para mim e falou, Claudemir, eu vou sair da sala e você faz as contas de quanto você quer ganhar para trabalhar aqui. Olha isso. Quanto você quer ganhar? Eu falei, seu Carlos, lá onde eu tô, tinha uma promoção que me prometeram pro mês que vem. Ele falou, esquece isso. Vê quanto que você vai ganhar, inclui a promoção, inclui grana para você guardar. E eu vou sair da sala, a hora que eu voltar, você me fala quanto você quer ganhar. E eu pedi o dobro do que eu ganhava. Ele falou, só isso? Quando ele voltou, ele falou, mas só isso você quer ganhar? Eu tinha pensado em tanto. Olha. Aí eu falei... Você tinha o contato direto com os clientes? Não, essa época eu trabalhava... Época, não, essa época não, porque eu trabalhava em back-office, né? Eu trabalhava com títulos brasileiros negociados no exterior. Título da dívida do Brasil, né? Quando o Brasil era devedor pro FMI. Você gostava de fazer isso ou era chato? Tem cara de ser chato fazer isso. É chato, mas eu fazia comércio exterior, né? Tinha tudo a ver com tudo isso. Era a oportunidade que tinha. E era a oportunidade... Mas você se via ficando nisso por muito tempo? Mas eu fui descobrir essa veia minha mesmo assim de vendas, foi quando eu fiquei desempregado. Nossa, mãe do céu, eu não sabia vender uma agulha. O que aconteceu com o que você estava falando aqui? Você tá em um momento alavancado, né? Antes de eu te encontrar, você estava alavancado. Eu tava super bem, ganhava bem pra caramba, tipo pra cargo, entrava meio dia. Aí você ficou nesse emprego que o Carlos te falou? Fiquei, porque ele falou assim pra mim, vou sair e volto, você fala quanto você quer ganhar. Quando eu voltei, eu falei, ele tinha um pouco a mais do que eu falei. Sim. E aí eu fiquei tão feliz que eu nem perguntei o cargo que eu ia ter. Eu não vi a hora de sair da frente do cara pra comemorar, né? Aquela conquista, né? E aí o banco, por 2, 3 anos, eu trabalhei lá, foi super bem, só que o banco parou de operar no Brasil. E o que eu fazia foi... O que é uma comemoração do Claudemir nessa época? Como Meu que Deus era do céu, a hora que eu entrei no elevador, eu pulava tanto, porque era um banco que, quando você olhava as pessoas que trabalhavam lá, eu só fui trabalhar lá porque essa pessoa me levou. Porque o pessoal era auditor da KPMG, o outro era auditor no outro nível. Era outro nível. Poxa, longe da minha formação. Sim. E quando eu olhava o que eu estava fazendo ali, eu vou dar um exemplo. Da pessoa que trabalhava do meu lado, vocês vão falar assim, não é possível. O dono da Manteiga Aviação era meu pai. Nossa. O dono, mineirinho, meu amigo, ele é São Sebastião do Paraíso, o dono da Manteiga Aviação, e ele tomava umas carcadas do chefe, umas porradas, Marcelo. Eu falava, mineiro, você é milionário, olha o que o cara falou pra você. Ele falava, não, meu pai mandou eu ficar aqui pra eu aprender, depois eu vou trabalhar na aviação. Olha que legal. E aí você entrou no elevador e... Nossa, pulava, né? Alegria, não vi a hora de chegar pra minha mãe. Você tem isso ainda? De comemorar pequenas conquistas? Eu acho que tem que ser comemorado. A gente, lá caiu uma folha da árvore na lua e a gente tá comemorando. Né? Semana passada a gente fez um puta de um jantar bacana no Outback para comemorar as pessoas que conquistaram a viagem para São Paulo para participar da feira da XP. Show. E o que você implanta na Aluri que lembra, que recorda sobre tudo que você passou, os aprendizados, tudo que você viveu? É assim, eu acho que quando você se depara com um problema, né? Do restante, eu sou muito de fazer, eu sou fazedor.
né? Então as pessoas me acham meio tratorzão. Então eu tenho um problema com isso. Eu Porra, sei você foi. Eu sei Você bem. fez, aconteceu, porque é de mim isso, porque eu não espero por ninguém. Você é acelerado, né? Sou muito. A Elaine fala que eu tenho TDAH, que eu preciso Meu Deus ver. do céu. É TDAH que chama? TDAH, Eu tenho também um negócio isso. assim. Eu tenho também isso. E aí o que aconteceu? Eu sou muito de fazer, eu não fico esperando. Você tem que fazer, vambora. Mas é isso mesmo. E aí Quem é as o maior pessoas interessado em resolver é nós. É exatamente. Se você não pô. entender Se isso... você não fizer, eu quem tô vai esperando fazer? ele responder, tô esperando a pessoa fazer, tchau. Esquece, eu sou assim. Então eu me deparo, porque as pessoas não conseguem acompanhar, elas acham que você tá querendo tomar a frente, que você tá querendo... E não é. Sabe que minha filha falou pra mim, te perguntei se tinha filho antes, né? A gente é assim também, eu sou É. assim. Ela disse assim pra mim, tem 8 anos. Se você continuar acelerando as pessoas assim, você vai afastar as pessoas de você. Você vê o que acontece. Olha que interessante. Olha, eu sou... Só que no mundo negócio não tem lugar pra amador. Então, tem, talvez na não parte tem. familiar, na parte emocional do relacionamento, a gente tem que dar um... Mas nos negócios, Não dá. ou voa, ou... É isso. Claudemir, frase. Você é atropelado. eu vou te falar, a entrevista é contigo, mas eu vou te falar só isso aqui. Eu só tô com a Marcela porque ela me acelera de um jeito que às vezes até aqui a cabeça arde, dói aqui, ó, mas eu falo, mas eu preciso de uma pessoa dessa. Às vezes eu ligo, daí a esposa dele atende, Você tá olha, entendendo? o Alex tá um pouquinho descansando aqui, tá com dor de cabeça. Porque quando eu tô numa mesa com pessoas que não vão agregar nada, eu saio fora. É isso. Entendeu? Né? Então eu me deparo com um problema. Então, assim, o que eu uso de todo esse aprendizado é quando surgem os problemas. Porque do restante de fazer eu tenho que fazer mesmo, porque é de mim. Eu não fico esperando. Eu cheguei no escritório hoje, em Balneário Camboriú aqui. O pessoal fala assim, Claudemir, você é o CEO, você não pode subir para trocar uma lâmpada. Ué, por que tem problema? Claro, eu cheguei aqui, vocês viram que a lâmpada estava queimada, ninguém tinha observado. Ninguém percebeu. Mas Ninguém, eu não sei nem quantos dias a lâmpada estava queimada. Eu vou esperar. Não, peguei a escada, fui lá, peguei, tirei a lâmpada. Vamos voltar lá para quando que você foi demitido? Eu fiquei curiosa. Quando eu fui demitido, porque que tu o aprontou? banco parou... Não, Pegou a mulher do dono do banco? Antes fosse, o banco parou de operar no Brasil e foi dispensando todo mundo, não tinha o que fazer. Quando eu tocava o telefone, nossa, aparecia escrito assim, ó, sala de reunião número tal. Você chegava de manhã para trabalhar, você digitava sua senha, não entrava. Aí, sala de reunião tal. Então, era assim, cada dia era um. Então, não tinha muito o que fazer. Quando tocava a sala, o pessoal, obrigado. Agora o gado indo para abate, né? Isso, a gente falava, pessoal, obrigado, foi bom trabalhar com vocês. Você já sabia, porque ia ser todo mundo. Sim. Tanto que o banco hoje não tem mais. E eles no Brasil. pagaram todo mundo certinho? Era maravilhoso. O banco pagava hora extra em dólar, esse banco que eu trabalhava. Eu fazia faculdade de manhã, uma outra, e chegava no banco meio-dia, porque eu dependia do mercado de Nova York. Quando era horário de verão lá e aqui, era quase 4, 5 horas de fuso. Então eu tinha que ficar esperando o mercado fechar lá fora para poder ir embora. A faculdade de comércio exterior são 4 anos? 4 anos. Concluiu? É que você faz administração com ênfase em comércio exterior, né? Não tem Você comércio concluiu exterior a puro, faculdade? sim. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava na área, essa área é maravilhosa. O banco parou de operar no Brasil e o meu cargo era lá em cima, meu salário era lá em cima. Aí para achar Eu depois lembro outro que- nível Eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa que eu queria, aí eu fui trabalhar, passei em tudo. Aí o cara falou, pô, não vamos poder te admitir. Por quê? Porque se você amanhã aparecer alguém que te oferece 100 reais a mais, você vai embora. A gente não quer. Então começou a ficar difícil, eu não conseguia arrumar emprego. Mas eu sempre fui assim, eu acho que o importante é eu pagar minhas contas. Eu não me importava com status. Primeira coisa que eu fiz, peguei a grana que eu saí do banco, comprei um caminhão. Caminhão. Um caminhão, dei pro meu cunhado trabalhar. Falei, o que você produzir a gente divide. Falei, pô, que eu faço uma renda. E eu fui trabalhar lá, fui procurar emprego, né? Aquela coisa toda. E minha cunhada super bem, ganhava dinheiro pra caramba na Bradesco Vida e Previdência. E ela falava, vem trabalhar aqui, você tem jeito, você tem postura. Eu falei, meu, mas eu não sei vender nada. Eu nunca vendi uma rifa. Eu não vou conseguir. Ela, não, vem que você vai se dar bem. Nem Aí eu- lembrava daquele menino vendendo chocolatinho de guarda-chuva. Exatamente, Na hora não não lembra, lembrava. você tá bloqueado, né? Quando a gente Exato. precisa pagar a conta, a gente bloqueia. Exato. Aí eu fui trabalhar e lá era o seguinte, você tinha que trabalhar pro banco, porque eu ficava atendendo as pessoas ali na frente, as velhinhas, a senhora, o pessoal todo. Eu tinha que ficar ajudando o pessoal a fazer depósito. Imagina um cara que trabalhava direto com Nova York, da noite pro dia, A tá senhorinha trabalhando ali naquele com pré-atendimento a do massa. Bradesco. com a massa. Isso, e o pessoal chegava, né? Eu queria assustar um cheque, imagina. Imagina, eu vim aqui para assustar um cheque. O povo fingia que tava grávido. De tudo. Eu trabalhava na Previdência. Conta aí mais uma. Eu trabalhava dessa. Eu trabalhava na Previdência, o pessoal falava, onde fica a presidência? Não era Previdência, era Nossa. Presidência.
E era lotado, né? Porque Não, e era tinha lotado. Pix na época. Mas assim, Não, eu navegar não- entre os dois mundos, do mundo corporativo e pra massa também, Meu pra ti Deus foi do céu. fácil. O que aconteceu? Eu tinha que ficar ajudando as pessoas e convencer alguns a ir pra minha mesa para eu vender seguro de vida e previdência. E eu não sabia fazer isso. Meu Deus. Aí, eu trabalhava no Tatuapé, lá em São Paulo, e já estava no 15º dia comendo hot dog. Porque já fazia um ano que eu estava desempregado, meu padrão de vida era alto e não entrava mais E grana. o caminhão tava dando O dinheiro? caminhão não dava grana, tava metade. Coitado, eu deixei o caminhão pro meu irmão, nem ele se pagava. Meu Deus. E aí, no 15º dia, eu comendo hot dog na praça, eu falei, ou eu volto pro banco hoje e peço demissão. Não era nem demissão, porque eu Sim. era corretor, eu não era funcionário. Como se fosse um MEI. Ou eu começo a vender a partir de hoje. E aí eu voltei do almoço com esse propósito. Marcela, naquele dia eu vendi o primeiro seguro de vida. Acho que era uma proposta de R$50. E eu lembro que a primeira parcela era inteira nossa, de quem vendia. Puta, eu vendi uma de R$50, aí eu vendi outra de 70, outra de 80. Ah, vai. E aí você se motiva. Não tinha treinamento? Não tinha treinamento, mas o que estava dentro de mim que me Sim, atrapalhava. Eu não sabia entendi. vender, eu não tinha coragem. Eu ia na direção. Se eu visse um cara de gravata, eu desviava dele. Na minha cabeça, o cara sabia mais do que eu. Às vezes o cara é advogado, às vezes o cara é médico, ele não sabe nada de seguro, de investimento, não é porque ele é. Mas ia na minha cabeça, não, esse cara conhece de investimento, de seguro, não vou oferecer para ele, não. Eu desviava. Não tinha coragem de abordar o cara. Aí depois desse propósito que eu fiz, ou eu volto e vou embora, ou eu começo a vender, eu vendi o primeiro. Aí vendi o segundo, começou a motivar, vendi o terceiro, foi se soltando. Aí uma menina que trabalhava do meu lado, viu que eu tinha um jeitão, falou, vou sentar do seu lado e eu vou ouvir você falando. A hora que você der uma rateada, que eu ver que você vai perder, eu entro e te ajudo. Olha. Aí começou a acontecer. Aí ela escutou, ela foi, comecei pra visita. E eu queria morrer, Alex. Você precisa de ver, cara. Às vezes, eu ralava o dia inteiro, abordava um, abordava o outro, não conseguia fechar. Chegava à tarde, ela tinha 5, 10 propostas na mesa dela vendida. Ela era boa. Não é que ela era Não? boa. Ela era loira de olho azul. Ah, Não, mas não era isso, eu tô brincando. Era porque o que acontecia? Ela já estava 3 anos na agência, então um monte de gerente vendia para ela. E pra mim, Fluía. não. Com ela fluía, né? Com ela fluía, porque o pessoal já confiava nela, eu tava chegando. E eu entendi que eu tinha que conquistar meu espaço. Pô, ela já tava lá, ela conquistou. não Né? achar ruim que ela já tinha Não espaço achar dela. ruim, não. Eu peguei a melhor pessoa, falei, puta, eu vou colar nela, eu vou aprender tudo com ela. Que top. Em vez de eu me fechar e falar assim, puxa, ela vende muito, eu vou me afastar, eu sou ruim, não. Eu falei, é nela que eu vou colar. E comecei a aprender. É incrível como o Livrocast parece que atrai, né, as pessoas. Porque ele tá falando aqui, eu vendi consórcio, eu vendi saco de lixo. Eu não quero, eu fico assim, entalado, fico parado, ouvindo, porque eu não tô acreditando que eu tô ouvindo tudo isso de você. Você acredita no negócio desse? Cara. É uma coisa que parece que atrai. Meu Deus do céu, as histórias aqui no Livrocast. E É uma o que coisa de foi louco. engraçado, porque assim, eu sempre me espelhei nas pessoas, eu queria saber o que o cara fazia de diferente, que ele era bom. Sim. E eu vejo pessoas hoje na Lure, quando a gente começa a falar de coisa boa, aquele cara que não produz muito, ele vai se fechando, ao invés de ele se aproximar. Ele começa a se sentir menor e começa a se fechar. Eu não, quero saber o que o melhor faz. O que você Entendeu? mais faz de bom, assim, de exponencial na Lure, que dá resultado? Fala, não, isso, eu gosto muito de fazer isso na Lure. É assim, eu gosto muito de desafio, né? Eu gosto muito de desafio. As coisas, me desafiou, faça acontecer, sabe? Então, quando a gente lança alguns desafios, eu gosto muito de fazer as pessoas conquistarem o que elas querem. Então, assim, eu não quero ensinar o cara a pescar, né? Eu não quero dar o peixe pro cara, eu quero ensinar ele a pescar. Então, o que eu gosto muito é de sentar com as pessoas e mostrar como ele faz para chegar. Eu gosto de dar caminhos, isso eu adoro. Quando o cara fala assim, puta, eu não tô conseguindo, vamos fazer desse jeito aqui? E aí você faz e dá resultado. Bom, Né? Porque Isso se você muito só bom, der cara. as coisas bombejadas, você não ensina ninguém a fazer nada. E eu aprendi assim também, né? Teve uma época que a gente vendia investimento fora do Brasil e seguro fora do Brasil. Imagina você, Marcela, ter que vender um seguro de uma companhia que fica no Texas, desse tamanhozinho. Que eu nem sabia se existia ou não. Para mim era uma foto de uma maquete que eu mostrava para os clientes. Por que o cara vai fechar com você um seguro de uma empresa lá em Austin, no Texas, se ele pode fechar Sul América, Porto Seguro, Bradesco aqui? Pois é. Por que ele vai fazer isso? Então, o que a gente fazia? Todo esse trabalho de visitar junto com os consultores e fazer o cliente enxergar que era importante ele ter essa pólice no Texas. Então, você tinha que ter muito argumento, você tinha que ter muita resiliência para conseguir. E a gente conseguia, tinha um resultado enorme, vendia muito. Me fala uma coisa, quando você começou a vender, que você falou,
puxa, isso é legal, gostei. Você já era formado ou ainda estava fazendo faculdade? Não, já era formado, mas eu era formado para ser administrador, era Sim, formado aí- para trabalhar na área de importação e Aí exportação, vem não minha tinha nada a ver pergunta, com teve vendas. algum curso que você fez? Não, aí teve alguma... depois que eu comecei a gostar, eu comecei a criar umas campanhas dentro do banco, eu comecei a trazer o pessoal para mim, e começou a vender. Eu lembro que eu fiz uma planilha uma vez, dentro de uma agência, o quanto que eu era importante para a agência, o tanto que eu ia dar de dinheiro para a agência. Eu fiz essa planilha e mostrei pro meu gerente geral. Falei, olha o tanto que eu deixo de receita para vocês. Em vez de falar o quanto que eu ganho, olha o quanto que eu deixo de receita para vocês. Legal, dei para ele, sumiu. Um dia eu tô olhando uma palestra, o diretor regional mostrando minha planilha. Nossa. O diretor regional adotou a planilha como se fosse dele. Não me deu crédito, não. Ele falou, olha o que eu fiz aqui para mostrar quanto que uma pessoa pode deixar de dinheiro para a agência. Mas eu não me importei. Sim. Porque na minha cabeça eu sempre pensei assim, pô, deixa o cara com a fama e eu com o dinheiro. Você transbordou. Sim. Entendeu? E eu fiquei feliz. Falei, olha, o estudo que eu fiz para mostrar o que eu era importante, se o regional tá usando, é que realmente funciona. Qual que é o teu objetivo? Reconhecimento financeiro? Ajudar pessoas? Marcela, eu não gosto dessa situação de... Tipo, eu não gosto de falar assim, ó... Poxa, eu passei por isso, eu não quero que meu filho passe. Eu não vou dar tudo para ele. Meu filho tá lá, ele sabe. Ele não tem as roupas mais caras de marca. Ele não tem, ele batalha para... Né? Ele tem roupa de acordo com a possibilidade dele, né? Eu podia fazer um monte de outras coisas, mas eu acho que assim, que é o pior erro que você pode cometer é falar assim, eu passei por isso, eu não quero que meu filho passe. Ele tem que ganhar resiliência também. Sim. Né? Então eu quero o quê? Poder ajudá-lo com a faculdade, eu quero poder ajudá-lo que ele se forme, que ele seja um melhor ser humano, que ele tenha mais condições. Sim. Batalhando. E na verdade, o teu cargo hoje como diretor, como CEO, ele é mais de liderança? Sim. Ou você ainda continua falando com os clientes? Tem não, contato? Há pouco tempo atrás eu passei minha carteira de cliente, eu bati uma carteira grande, como minha, que eu fiz, mas nesse momento eu enxerguei que assim, a gente ouve muito Guilherme Bentimol, né? Convive com ele, né? Desde 2011 que eu escuto e estamos juntos, né? Então você vê muita coisa. Chega uma hora que você tem que decidir se quer cuidar de cliente ou você quer cuidar do time. Você quer, né? Eu queria fazer uma pergunta para você falar para as pessoas que não têm conhecimento sobre investimentos, né? Para você fazer um pitch sobre a importância dos jovens, enfim, pessoas que querem entrar nesse lance de investimentos, né? Tem muitas pessoas que gastam dinheiro à toa, fazendo coisas que não dão resultado depois. Então, me fala, né? Pode ser aí para qualquer câmera aqui. Pitch aí do seu trabalho. Essa é boa. Essa é maravilhosa. Isso, apresenta o seu trabalho. Dá o pitch aí do seu trabalho aí pro pessoal aqui do Livrocast. O brasileiro, ele é craque em investir errado. Por quê? Porque a educação financeira devia ter desde o 5º ano, né? As pessoas deviam aprender a lidar com o dinheiro. E o brasileiro, ele é acostumado a incorporar no salário dele o cheque especial, o crédito pessoal do banco. E o banco adora isso, né? Então, o que acontece? Quando você não tem educação financeira, Alex, que você vai acabar gastando todo errado. Então, o que a gente faz? Eu tenho que ajudar as pessoas a investirem melhor. Esse é o nosso propósito. Eu preciso ajudar as pessoas a entenderem que se ela investe melhor, sobra mais dinheiro. Você tem noção do rendimento que a gente dá mais para o cara do que ele está dentro dos grandes bancos? O rendimento é superior. O que acontece com esse rendimento? O cara vai usar para fazer outras coisas, vai jogar mais dinheiro na economia. Então, assim, o que a gente faz, o que eu acho que todo mundo deveria fazer, é aprender a educar as pessoas financeiramente. Por quê? Quando eu te ensino o que você está fazendo, você aprende. Senta aqui comigo. Eu vou te ensinar o que é isso, o que é isso. O ticket médio aumenta. E a responsabilidade não fica todo, porque assim, tem cliente que fala assim, Claudemir, eu confio muito em você, vai lá e faz o que você achar melhor. Eu não gosto disso. Não, vem cá, vem aprender comigo e nós vamos fazer junto. Aprender a pescar. Não, aprender mesmo o que você está fazendo de investimento, porque senão é muito fácil depois ele falar, poxa, foi você que fez. Isso. Então eu não gosto disso, eu gosto assim, senta aqui, eu vou te ensinar, é assim, 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 tá bom, faz sentido para você, faz, é isso que você quer? Tá, então vamos embora. Show. Ou seja, acabamos de... Eu quero voltar para a pergunta do time. Você então decidiu, tem quanto tempo a liderar pessoas? Entregar sua carteira? Faz uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos. E nesses 4 anos, Claudemir, quais são as características de líder teu, que são tuas e que você vê que
tem resultados. Eu gosto muito de liderar com exemplo, né? Para mim, exemplo é tudo, né? A gente sabe disso. O exemplo arrasta, né? Então, eu tomo muito cuidado em ser o espelho, porque você não tem ideia, Marcelo, que eu e o meu sócio Edu, o que a gente fala aqui assim, reflete lá na ponta desse tamanho. Então, Exato. e as pessoas estão olhando, então eu tomo muito cuidado com isso, porque eu tenho que ser exemplo em tudo. Em tudo, em tudo. Então, para mim, o principal é exemplo. E eu sou muito de liderar com exemplo, eu sou de fazer. Tá bom, vamos lá que eu vou te mostrar como faz. Vira e mexe. Isso é diferencial, tá? É um diferencial, porque a maioria dos CEOs, eles acham que é o momento deles só delegar e só controlar, que não fazer. Eu escuto muito de CEOs, eu não faço nada. Você deve ter escutado isso também, de muitos CEOs, de muitas vezes. Eu não faço nada, eu só mando. E talvez tá o cara mostrando... esteja certo, talvez eu esteja errado, porque o certo é você estar olhando para os números macros mesmo. Eu também faço, mas de vez em quando eu gosto, pessoal. Dá uma pitadinha ali. Mês passado eu fechei um seguro, acho que é um seguro de maior valor que a gente já fez na Luri. 120 mil por ano, que o cara vai pagar 120 mil por ano de seguro. Foi eu que fiz. Show. Por quê? Para mostrar para as pessoas que é possível. Eu não precisava ir lá fazer. Sim. Mas eu gosto, e também até para treinar um pouco. Né? De vez em quando, para voltar aquele negócio da venda. Você tem medo de ficar pobre? De Eu novo? não, Marcela, porque eu acho que eu vou conquistar de novo. Eu não tenho essa preocupação. E assim, como que é? Eu sou rico de tudo que o dinheiro não compra. Eu quero só pegar esse gancho aqui, porque tem milionários pobres, né? Depende o que é ser rico Exato. ou pobre para cada pessoa. Tem pessoas que moram na fazenda, andando a cavalo, que eu tava vendo as fotos, os vídeos, né, da Marcela lá com a filha dela. Às vezes uma pessoa tá nesse lugar, tá colhendo as frutas ali, tá feliz, pescando claro. e tá feliz. Às vezes você vê uma pessoa que tem mais de 10 milhões na conta, tem apartamento, tem carro, tudo, e ele não é feliz, não trata bem a esposa, isso. não é bem tratado, é doente. Sim. Então, assim, depende do que é, né? Eu Ser te rico ou perguntei pobre. isso porque você fala com pessoas também, né, que já passaram uma situação Eu dessa. eu e convivo elas com pessoas têm assim, medo tá, da Marcela? escassez de voltar a ficar. E se eu ficar? E a pessoa perde a noção, porque tem horas que a pessoa não tem, teoricamente, não teria nem como a pessoa. Principalmente quem já Mas- teve, perdeu, ou quem passou por muita dificuldade, morre de medo. Mas acho que assim, essa resiliência, esse meu jeitão de ser, eu acho que eu me encararia de boa. E eu nem me sinto assim, sabe, Mar? Parece que pra mim tanto faz. Eu acho que você ter 50 milhões na conta e 75, tá lá Chega aplicado. uma hora que não faz mais Não, e é um diferença. papel. Acho que tem- Se você não usar pra nada, Acho que tem o que duas, muda? tem duas coisas que, pra mim, é a maior riqueza. É você ter o autoconhecimento e Deus no coração. Porque é a maior riqueza. Vem o problema que for, você supera, passa por cima, É isso. né? Então, E o futuro da Luri? Expandir para quais os próximos países? projetos aí? É A verdade. Conta gente- pra gente uns spoilers, a gente gosta de saber em primeira mão. A gente se enxerga muito grande ali no futuro, mas eu não espero o futuro não, viu, Mar? Eu tenho oportunidade e estou criando vertentes dentro da empresa. É hoje. Né? Você É tem hoje, uma né? tomada de decisão rápida? Eu tenho, até demais. Então, assim, por Consegue exemplo, ser preciso e racional, assim, de... Bate pronto. Tem que ser corajoso. tenho acertado. Tem acertado. Tenho acertado. Por exemplo, poxa, faz sentido eu criar um braço aqui que chama Alura Empresas e Negócios, que é o que a gente está fazendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer crédito para empresa, aquilo, vamos. Já começo a fazer. Talvez precisaria até um pouco mais de planejamento, mas eu sou meio assim, vamos fazer. Na verdade, você é corajoso, porque tem que ter coragem pra você tomar uma decisão e assumir ali a responsabilidade. Isso é um líder, isso. né? Se você paralisar, não Se evolui. você não começa, você não tem como saber se deu certo ou errado aquela coisa. Mas se você paralisa, talvez ser líder não é o teu caminho. O que acontece, né? Quando a gente olha para XP Investimentos, que é hoje, né? E você pergunta pro Guilherme Bentimol, cara, por que XP? Ele fala, ele fala que na época, quem olha a empresa como é o tamanho que é hoje, fala assim, foi tudo pensado, planejado, os caras estão... Nada. Que nome que nós vamos pôr? Põe XPTO. Né? XPTO. Que cor que vai ser as cores da XP? Põe as cores do Grêmio. Foi assim? Foi assim. Você bate papo com eles, foi assim. Então, a gente também é meio assim, poxa, faz sentido? Onde que a gente vai chegar com isso? E aí você vai ajustando, né, Marcelo? O que você não pode fazer é demorar muito para corrigir. Se errou, corrige rápido. Você Identificar rápido que o cenário mudou e Exato. ir Você atrás. pegou o ônibus errado, o que você faz? Você Já não vai desce ter um no ponto primeiro final, ponto. você desce no Sim. próximo, né? Então, isso talvez seja mais importante do que você ficar planejando o perfeito. Não vai sair. O perfeito só é Deus, né? Não Então. tem nada perfeito no mundo. Para o É verdade. empreendedor
né, que está saindo da CLT ou que está tomando coragem de sair da CLT e está nos ouvindo aqui, qual é uma dica aí de ouro que você pode dar para esse cara? Em 2001 eu decidi que eu não ia ser mais CLT. Foi quando eu saí desse banco. E de lá para cá eu não senti falta mais nenhuma de ser CLT. As pessoas têm um apego ao ticket, né? O pessoal tem um apego ao plano de saúde, né? É isso aí, né? PLR, 13º. Eu saio de férias, mas eu ganho 1/3. Exato. Você fala assim, meu Deus do céu, hoje em dia você ser CLT não é mais segurança nenhuma. Nenhuma. Agora... Até porque se você processar, muitas vezes a empresa nem tem dinheiro. Então você morre com o direito na mão. Né? Exato. Eu acho que a segurança está no seu autoconhecimento. É o principal, né? Então você fala assim, poxa, eu não sei o que é CLT já faz desde 2001. Não sinto falta nenhuma. Não tenho a preocupação do que vai ser o dia de amanhã, porque eu sei que eu vou fazer. Vou fazer acontecer, então... o conselho é assim, se tiver que fazer alguma coisa para empreender, vai e faça. Por quê? CLT, você vai morrer ganhando aquele salário, daquele jeito. Agora, desse lado da mesa, é 16, 18, 20 horas por dia. Não é fácil, não, nem um pouco. Quer um pouquinho de água? Eu quero. Eu tava imaginando que você tava com sede aí. Imagina você... Vamos conseguir uma água aqui. Vamos conseguir uma água aqui. Pessoal aqui da equipe. Imagina você, né, CLT. A gente tem mais uns 10 minutinhos. E eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é difícil você responder, porque eu não sei responder. E eu vi que a gente é um pouco parecido em algumas coisas. Você falou, eu cheguei hoje no escritório e tinha uma lâmpada ali queimada e, poxa, tinha uma galera ali, tinha Ninguém desde viu. a menina da limpeza, tinha, né, os colaboradores e ninguém viu. Como chegar num ambiente, chegar no teu negócio e ver o que a manada não está vendo, né? Como tomar uma atitude, ter uma visão, um ângulo para aquela situação que ninguém está olhando. Então, mas isso é muito da pessoa, né, Marcelo? Eu cheguei lá, a luz estava apagada. Fui lá fora, faz 30 dias que eu pedi para pôr um vaso para dentro e meu vaso tá cheio de água lá fora. Olha. Com a água, uma planta que eu gosto. E eu já tinha pedido, não foi que eu esperei ver. Né? Só que você tem que tomar um cuidado enorme, porque dependendo da forma que você fazer, vai parecer autoritário, vai parecer que você chega procurando todos os problemas para enxergar. Inteligência emocional. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Poxa, você viu? Sabe quanto tempo faz que aquela lâmpada está queimada? Só para eu saber. Poxa, você sabe que eu não vi? Puta, eu não observo essas coisas. Eu falo, poxa, mas você é sócio. Saber com jeitinho, né? Falar com jeitinho. Exato, você é sócio, você tem que estar vendo essas coisas. Por quê? Isso vai significar o quê? Sua participação nos lucros amanhã. Né? São coisas mínimas que vai fazer, porque o normal todo mundo faz. O que engorda a empresa é o olho do dono. Né? E você, como gestor, você tem feito cursos, imersões, treinamentos? Como é que você se melhora para poder melhorar? Eu preciso fazer mais, tá, Marcelo? Eu preciso ler mais, eu preciso fazer, por exemplo, no final de semana eu vi um vídeo da Startse e falando sobre partnership, que é um negócio que a gente é muito envolvido, meritocracia, né? Na hora eu já me inscrevi. Você concorda com meritocracia? Ah, total, né, Marcela? Tem que saber fazer também, né? Tem muitas coisas que não é legal. Você não adianta eu estar numa empresa e colocar vocês um contra o outro porque precisa bater uma meta. Eu não gosto, sabia? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas às vezes porque é o certo. Exatamente. Porque é o que tem que ser feito. E não necessariamente sempre para ganhar algo. Então, acho que naturalmente as coisas vêm. Não, vão vir, mas acontece que o que estimulavam muito antes era o quê? Tinha que ter uma guerra, né? Sim. Para o negócio fazer sentido. E hoje isso caiu. Pô, eu tenho que engajar vocês a buscar o mesmo objetivo. Sim. É verdade. Né? Se você não, se você não tem um sonho, você vai ajudar alguém a construir o sonho dele. Sim. É verdade. Entendeu? E 2, 3 cabeças pensam mais do que uma. Então, se você põe ali a situação da empresa, as ideias, e a pessoa pensa, entra naquela ambiência de ser exponencial, tudo acontece da melhor forma. Exato. O desafio é você engajar as pessoas, né? Isso. O desafio é esse. Como que você engaja, né? Como que você engaja de uma forma que o cara queira fazer por você? Sim. Porque não adianta na sua frente o cara tá falando e por trás a pessoa tem que pensar assim, se eu não ficar com esse cara aqui, eu vou perder milhões. Nossa, olha as ideias que ele tem. Se você pegar aí um monte de gente, né? O próprio pessoal lá da Ambev, o pessoal fala, pô, nós ficamos bilionários, mas deixamos muitos milionários pelo caminho. Sim. Quando você olha ali, esse final de semana, a revista Forbes Internacional tem 29 executivos da VEG. Show. Pô, os caras ficaram muito grandes, mas olha quantos eles deixaram. E eles estão aqui do lado. Entendeu?
Posso fazer uma pergunta para você? Todas, irmão. Bom, se você morresse amanhã, olha, essa pergunta foi Vai feita... fazer lógica, e vai fazer lógica no dia do evento. O que você faria hoje? Né? O que eu faria hoje? Isso. Cara, Que pergunta, né? não, eu pegaria meu filho, fazia uma viagem agora para qualquer lugar. Eu sinto muita falta dele, né? Eu me separei da mãe dele, ele tinha 2 anos. Só que eu sempre dei muita atenção, mas muita atenção mesmo, né? Pra ele, não deixei faltar um dia. Quando eu me separei dela, a gente foi no psicólogo para saber como que é lidar com ele. A gente sabia o que a gente queria, Sim. mas como que é lidar com ele? E aí eu dei toda a atenção do mundo esse tempo todo, mas devido ao trabalho, eu não vi ele crescer. Qual o nome dele? Enzo, Tem quantos anos? 16. Faz 16. o que você quer fazer. Faz. Fala sério, né? Faz, pode fazer. Hã? Tá liberado. dá um recado pro Enzo agora aqui, ó. Pro meu celular ali. Pro Enzo. Enzo, do que é mesmo? Enzo Lopes. Enzo Martins. Lopes. Isso. Enzo, pode ter certeza, filho, que o maior desejo do papai é estar junto com você, passeando com a tia. Mas por estar construindo um negócio muito maior, ainda não foi possível, mas vai acontecer. Show. Uma coisa que eu reparei na Luri, aqui a gente troca de assunto bem rápido. A Luri, ela tem um hábito de ser patrocinadora de eventos e fomentar os negócios na cidade, né? E assim, a gente está num cenário nacional e mundial em crise, né? Isso é uma realidade. Santa Catarina parece que um pouco menos, né? Mas parece um pouco menos. Mas existe, né, hoje uma situação. E eu vejo que a tua empresa, né, que a Luri, ela continua patrocinando, investindo em eventos e fomentando os negócios. Isso é algo que você implementou? Foi. Basicamente foi, mas não foi aleatório, né? A gente fez um orçamento em novembro do ano passado, com base zero, que era o quê? O que nós vamos fazer para o ano que vem? Prevendo um ano difícil, porque 2023 tinha acabado de trocar de presidente, a gente não sabia o que ia dar. E todo mundo falando que o ano ia ser complicado, ia ser difícil, e eu apostando num ano totalmente otimista. Nós temos um investidor na Luri que comprou 10% há 2 anos atrás, e eles totalmente pessimistas. Aí, ó, segredo do negócio. Imagina eu discutindo com o cara totalmente pessimista, que é investidor, e eu totalmente otimista. E ele foi obrigado a dar o braço a torcer e falar assim pra mim: Claudemir, você estava certo. Tá vendo? Esse ano. Por quê? Como a gente fez um orçamento com base zero em novembro, dezembro, e cortamos um monte de custo, diminuímos um monte de despesa, nós traçamos um orçamento e estamos conseguindo bater. Show. Criei algumas vertentes da empresa para gerar mais receita, que foi muito legal, e é exatamente essa vertente que nós criamos. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a julho de 22, nós, comparando com janeiro a julho de 23, nós crescemos 46% de Uau! Meu Deus. É muita coisa. 46% de receita, ninguém cresceu isso. Teve um mês de março que nós fomos o escritório número 1 de receita da XP, entre 600 e poucos escritórios. Como não é qualquer empresário que pensa como ele pensou e pensa ainda, os empresários, ainda mais na época da pandemia, não importa. Você teve autoridade, autonomia, E perseverança, ousadia, tudo isso. Ah, meu amigo. Então, quando a pessoa tem isso, ela bate várias outras empresas, vários outros concorrentes, aonde ela chega no isso. sucesso. Porque Mas por essa isso que você história- teve esse crescimento exponencial de 46%. Cara, quando a gente abriu o escritório de Campinas, era o primeiro mês de pandemia, março de Aí. 20. Aí eu liguei para um diretor da XP e falei: meu amigo, eu tô comprando um escritório em Campinas e agora veio a pandemia, o que eu faço? Ele falou assim: Claudemir, só por você estar me ligando com essa coragem, vai que se você precisar de alguma coisa, estamos aqui. Aí, ó. Sempre quer mais o quê? Não tem O relacionamento, é uma curiosidade minha, o relacionamento com o XP, para você estar entre os primeiros escritórios que mais ajudam ali a crescer a XP, você tem um tipo de regalia de informação privilegiada? Regalia de estar entre... Não, nenhuma. O que eu faço, que isso é de mim, Marcela, por mais que a XP cresceu demais, tão distante da gente, é diferente de 10 anos atrás, quando eu sentava, como a gente está aqui hoje. Mas eu não deixo de ser lembrado, né? Quando, em março, o Guilherme Bentimol falou: pessoal, eu preciso de um resultado épico em março. Para todo o escritório, ele pediu o nível Brasil, vazou algumas coisas na mídia, foi meio ruim uma carta de um assessor e tal.
Ele falou, preciso de um mês de março épico porque a gente tem que voltar a ser o que a gente era antes. E tem muito assessor se achando economista, chefe, né? A gente tem que fazer o básico, abrir conta. Sim. Ele pediu isso. Eu falei, galera, precisamos ter um mês de março épico, porque eu quero apresentar esse resultado. Cara, nós crescemos 120% em março o resultado. Olha. E aí eu fui lá, tomar café com ele, falar, chefe, tá aqui, você pediu um mês de março épico, eu tô te entregando. Foi absurdo. Show. E aí o que foi legal? Que a gente conseguiu fazer isso e de lá pra cá a gente não caiu. A gente conseguiu ir mantendo o resultado, suado, correndo pra caramba, até o último minuto, aos 48 do segundo tempo, nós estamos lá pra chegar no número que a gente precisa, né? Mas o que foi legal, Mar? Foi exatamente, né? Você, foi pedido, você fez. E aí na época da pandemia, enquanto muitos choravam, outros estavam vendendo vários lenços. Né? Você sabe que eu gosto muito de falar isso sempre nos podcasts. Quem assiste os podcasts fica muito esperando o entrevistado falar, gente, agora presta atenção que agora eu vou te dar uma dica de ouro. E não é. É no escutar e no meio ali que você pega um insight. E é interessante o que você falou, porque eu não sei se é uma realidade dos escritórios, mas vamos trazer para a realidade dos escritórios. Tem quantos escritórios hoje? Uns 450. Às vezes o CEO, a equipe estão mais pensativos. Como é que eu vou levar um presentinho no final do ano que vai chamar a atenção do Guilherme, da equipe? Eu não. Ou como eu vou incomodo. fazer? Não, e o que você fez? Você fez o arroz com feijão. Não, eu fiz ele pediu uma coisa, não simples, mas ele pediu uma coisa. E às vezes a gente quer chamar atenção por um monte de coisa e não faz o que está sendo pedido, bem feito. Sabe o que eu faço muito? Eu preciso ser lembrado, o pessoal tá lá, eles estão crescendo, envolvidos com um monte de coisa. Putz, é responsabilidade gigante. Você escutou? Eu passo uma mensagem, tô aqui, viu? Tô aqui, ó, o meu resultado desse mês. Eu não sei se o cara vai ler essa mensagem hoje ou daqui 15 dias, mas eu passei. Tô aqui, ó, a Luri tá indo bem. Sem ele perguntar, O que te irrita? O que te deixa pé da vida? As pessoas, você dá o caminho para as pessoas e elas não seguirem, assim, tipo assim, tá difícil. Eu odeio pessoa que, quando você pede uma coisa, a pessoa vem com desculpa. Ai. A primeira coisa a pessoa fala, mas não vai dar. Eu sou, vamos fazer dar. E isso me irrita, assim, sabe? Que eu ainda mais quando vem de bate-pronto. Vou ocupar mas não dá. Aí eu já me irrito. Porque como eu sou de fazer, né? Sim. Vamos? Eu vou te fazer uma pergunta que tem tudo a ver comigo. Eu sou muito acelerado também. Muitas coisas que você contou sobre as suas histórias tem a ver com as minhas histórias também, com a minha história. Me fala uma coisa. O que mais te deixa pé da vida? O que mais você perde, que fala, caramba, por causa do que eu sou assim, eu perco tanto. O que uma que característica mais... tua. Eu falo, cara, eu não queria ser assim. Mas eu sou, mas vamos lá, eu tô seguindo. O que é? Eu tenho... Mas eu não acho tão ruim assim, tá? Sim. Às vezes, eu cedo muito. Às vezes, eu faço mais pelas pessoas do que pra mim mesmo. Às vezes, pra ajudar, eu tiro de mim. E isso, às vezes, é complicado, porque eu já tomei umas invertidas, né? As pessoas que você mais ajudou na vida foram as que você se decepcionou, né? Então, isso... Mas, por outro lado, eu não faço... Eu faço por mim. Eu me sinto feliz. Então, assim, não é que eu fico puto quando você... Né? Eu ajudei tanto esse cara, olha o que ele tá fazendo, há pouco tempo aconteceu, fiquei super chateado, uma pessoa que eu mais ajudei, né? E aí, o que você faz? Você fica puto, mas você continua sendo, né? Porque é de você, entendeu? É uma característica minha, assim. Eu, quando faço isso, eu penso, não, eu vou ajudar de novo, eu vou ajudar de novo. Porque eu preciso, se tem pessoas que não sabem dar um retorno bacana... Não é você o culpado. Né? Não é você o culpado. Então, vamos fazer mais para mostrar no exemplo, né? Senão a gente vai ser só mais um. Aí você vai ficar medíocre. E aí é uma coisa que, assim, às vezes eu tiro de mim. Se você souber falar, como o Léo que trabalha comigo diz, ele faz bem conversadinho, a gente dá um jeito. Eu sou muito assim, né? Isso é ruim. Teve pessoas no passado que tiraram de mim, que me pegaram minhas ideias também e tudo. E hoje eu converso com elas e tento ajudá-las. E a pessoa fala, não acredito que... Subconsciente, não acredito que o Alex está fazendo isso. Eu sou assim. Porque você tem que fazer o bem para poder você receber também. Não tem jeito. Se você não faz esperando volta, poxa, o que aconteceu? Comigo eu guardo isso. A única coisa que você pode esperar das pessoas é ingratidão. O resto você pode esperar. Mas isso é certeza. Se você espera isso em gratidão, nada te decepciona. Exatamente. Né? Então, você estava falando que a Luri está dentro de um evento agora, né? Aqui em Balneário. Isso. Você tem o hábito de falar em público? Você gosta? Marcela, isso não. Isso daqui é um desafio, tá?
Ah, é? O Eu primeiro queria podcast? chegar. Não, eu já chegar. fiz alguns. Eu tô na zona de esforço aqui. Né? Outro dia eu tive que fazer a inauguração do nossa unidade de Florianópolis e, poxa, era um bate-papo com o Guilherme Bentimol, com outro vice-presidente da XP. Tinha umas 130 pessoas ali. Então, assim, é zona de esforço total. Nossa. Né? E para mim, eu me desenvolvi bastante. Você vai fazendo curso, PNL, isso, aquilo que eu gosto. Mas é sempre um desafio. Quando eu tenho um evento se aproximando, eu tenho problema no joelho. E eu sei que eu tô tenso porque meu joelho começa a travar. E eu não percebo. Aí quando chega o dia da palestra, meu joelho tá acabado. Passou, começa a melhorar. Olha só, que interessante. E aí você, vamos dizer assim... Mas é esforço total. Tem melhorado, tem conseguido fluir mais por causa dos cursos, por causa da preparação. Eu lembro um dia que a primeira Expert era no saguão de um hotel lá no Rio. Hoje a Expert, que é o evento da XP, passa mais de 20, 30 mil pessoas. E eu lembro que o Guilherme, né, era muito introspecto, muito tímido. E eu fui na Expert lá no Rio, o presidente da companhia não falou, fiquei revoltado. Como eu venho no evento e o presidente da companhia Dessa magnitude. não fala. E eu falei, eu não quero ser assim, né? E aí eu dei uma sugestão para ele, falei assim, ó, já que ele tem dificuldade, ele é introspecto, monta uma mesa redonda com outros diretores, outros mais falantes e tal, e aí ele vai se sentir à vontade e vai fazer. No ano seguinte, estava montado do jeito que eu falei. Então, eu falei assim, poxa vida, eu tenho que desenvolver esse lado. Aí fiz bastante PNL, fiz esforço, peguei o Felipe lá para fazer roteiro para mim, tudo que eu podia. E há pouco tempo, mas se fizer 2 meses é muito, que eu falei assim, poxa, eu quero fazer palestra. Você entendeu a importância, Eu né? falei, de eu quero passar a tua fazer, mensagem. porque assim, ó, a mensagem e essa história que eu tenho, que é maravilhosa, que foi vivida realmente, eu vejo que muitos palestrantes acabam criando um enredo para poder... Sim. E eu falei, eu tenho uma história maravilhosa que as pessoas têm que saber. Sim. A gente começou falando dos teus irmãos, vamos concluir falando dos teus irmãos. Como que é hoje o relacionamento com essa turma aí? Você é um tio presente? Somos, é que muita gente não dá. Você trabalha com algum irmão, com alguma irmã? Não, Como é que é? Eu sou o único que caí assim, mas graças a Deus hoje, puta, a maioria tem os seus negócios, são casados, filhos formados, né? Mas a gente se dá muito bem. Nós temos um grupo de WhatsApp que dos homens já tem uns 20 anos. O da mulherada dura 15 minutos. Né? 10 minutos, a mulherada já briga, se separa e depois cria outro. Aí volta mais 10 minutos e se separa. Mas porque as minhas irmãs são muito mais bravas que os homens em casa. A gente é isso aqui, os homens. A gente se dá bem e tal, tudo vai. Fisicamente vocês são parecidos? Somos. Fisicamente somos parecidos. E meu pai é italiano, de olho azul, né? Ninguém ficou parecido com ele. Olha só. Todo mundo puxou pra minha mãe, que é mineira. Assim, um pouco mais moreno e tal. Não tem ninguém com olho azul em casa. Puxou pro meu pai. Só que meu pai era mais bravo. Né? Então, assim, a gente é mais pavio curto, mas a mulherada é mais brava que os homens lá em casa. Olha só. Marcela, eu ficaria aqui mais Mas tinha uma época, só para concluir, nós tínhamos um time de futebol, primeiro e segundo quadro de futebol de salão, de homens, e a mulherada ficava na arquibancada ainda torcendo pra gente, ainda brigava, elas que arrumavam a briga. Que bacana, hein? Pra fazer uma movimentação. Meu Deus. Ficaria umas 5 horas aqui Claudemir, conversando. temos alguma pergunta que não te fizemos que você gostaria que quem assistisse esse podcast passasse essa mensagem? Não, eu acho que a gente falou de tudo aqui, um pouco desse... na verdade, tem história, tem um monte de história aí no meio, tá, Má? A gente abreviou tudo, tem acontecido de tudo, de que vocês imaginam, porque era muita gente. Então, eu falo um pouquinho ali no livro. As meninas dormiam dentro da casa e nós tínhamos como se fosse um barracão fora da casa que dormiam os homens. Você lembra de algum dia... tô puto da cara, o que eu tô fazendo aqui? Marcela, você tá... Quando você cada uma, porque essa época a gente dormia em 6 homens no mesmo quarto. Sabe o que a gente fazia? Meu pai sempre acordou muito cedo. Meu pai acordava 4 horas da manhã e ele levava leite com café na cama para todo mundo. Olha só. Era um bule na bandeja, para todo mundo ele levava. Tinha amor, tinha carinho. Tinha, demais. Isso ele fazia todo dia, era sagrado. Sabe o que os caras faziam? Colocava um balde de água gelada. Quando ele entrava dentro do quarto, ele pisava no balde de água. Meu Deus. É piazada, né? Piazada, molecada, sabe o que ele fazia? Ele era bravo, ele pegava a bacia de água e jogava em todo mundo. Meu Deus do céu. E quando faziam isso, era muito homem no quarto, era muita bagunça. Então a gente aprontava, os caras tiravam o fio
dar lâmpada pro outro, chegar à noite e tomar choque. Então, tem um monte de história aí no meio que a gente Você aprendeu. teve uma infância gostosa, Foi, de brincar, de rir, de... Foi muito, porque assim, eu tive... E nada solitário, né? Nada, eu tive muita infância e com 14 anos, como eu era muito independente, já acampava com o pessoal da escola, viajava. Hoje você mora sozinho? Não. Eu sou casado com a Elaine, moro com ela, eu e ela. E vocês... O Enzo mora com a O mãe Enzo dele. é da... Ela- O Enzo não, o Enzo é da Natália e mora em Guarulhos. E não vai pertinho fazer de mais filhos? Vontade a gente tem, não Tem, deu ainda. é. Muito, muito. A Elaine também, ela gosta muito de criança, né? Isso é muito bom. Mas não Olha, aconteceu. Só Deus sabe. Eu gostei muito da sua história, do seu trabalho, de tudo. Gente, eu me diverti aqui. Ah, a eu ideia bati era papo. eu vou- essa, era a gente E eu brincar vou te e- falar uma coisa. A Marcela veio no carro e falou assim, Alex, você não vai perguntar isso pra ele, porque nem a caneca dele chegou. Mas como a sua caneca chegou, né? Você não se aguenta, né? Não vou me aguentar. Então deixa, Você não se aguenta, O né? Alex vai aprontar. deixa um recado. Não, ele não se aguenta. Deixa um recado aqui pra... Deixa Deixa aqui falar eu- aqui, ó. Deixa um recado aqui pra nossa equipe. Tira a mãozinha. Aqui do Livrocast, sobre o que você está achando do nosso trabalho, né? E é isso. Eu tô adorando essa experiência. Caiu que nem uma luva. Quando eu falei pro Felipe que eu queria começar a olhar pra isso de palestra, esse negócio todo, vocês me aparecem com esse negócio, que eu ainda não entendi exatamente o que é um livrocast. Eu ia perguntar pra vocês. Mas Eu tô aqui participando, mas eu nem sei o que é. é isso. Eu Eu ainda só vim. eu não sei se tem capa, se tem foto. Eu não sei se é só aqui. Eu sei que eu queria fazer. Atingir o objetivo de vocês. legal, isso né? aí. Que legal. Então, assim, poxa, eu fiquei feliz. Poxa, adorei muito vocês ter forçado eu estar aqui, Grava aí. né? Tá gravando? Não. Pra participar disso tudo. Poxa, pra mim tá sendo maravilhoso. Mais um momento de zona de esforço. Legal. Mas legal. eu faço questão de vencer esses desafios. E, poxa, eu tô feliz demais. E eu só tenho a agradecer a vocês por terem me convidado. Muito De obrigado. verdade, Alex, eu fiquei muito feliz com o convite. Não sei o que vai dar. Vamos trabalhar junto para fazer dar. Sim. Mas só de fazer e poder relatar um pouco da história, se ficar só para mim já valeu. Muito obrigado. Show. Valeu. Obrigado, viu? Tirar já uma fatia tua da tua caneca, que meu Aí. celular tá ali com a Helena. E aqui a gente já vai. A Mar- Vamos dizer tchau, ó. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Obrigada. Tchau, A gente tamo agora tá junto. ocupada aqui. E até Valeu. o próximo Livrocast. Eu já dei uns 12 chutes na Marcela. Agora Já. Como é que